Cacá Almeida e o Lucas, os dois finalistas. Como semana passada a gente ganhou o primeiro lugar do profissional e agora dividindo o primeiro lugar do derby aqui com o Lucas. Só gratidão mesmo a todo mundo que estava na torcida, Edgar na esteira, Paraíba aqui, Matheus está no caminhão que estava lá com os outros animais, quem toma de conta deles. E para chegar até aqui a gente tem que estar em boa forma, bem zelada. Parabenizar a Lucas, obrigado meu amigo. Você também, João Vitor, parabéns. Agradecer. Obrigado, prefeito, pelas palavras. Queria agradecer primeiramente a Deus, agradecer a galera que estava na torcida, a nossa equipe 4K Ranch e Parque São João Batista, porque confiar no meu trabalho. Agradecer ao meu parceiro aqui, João Vitor, sempre tá junto